Olá pessoal, todo mundo bem? Espero que sim. Aqui mais uma vez é o professor Felipe que está com vocês. E bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto, né? Vamos entrar propriamente dito na trigonometria. Tudo bem? Nas aulas passadas nós aprendemos, né, como converter unidade de medida de ângulo, tudo bem? E nesta aula de hoje nós vamos começar propriamente dito no conteúdo de trigonometria. E bem, do texto base que eu enviei para vocês, nós vimos algumas relações trigonométricas, que vai ser basicamente em cima disso que nós vamos trabalhar. Nós vimos o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo. Bem, como que é definido o seno, o cosseno e a tangente? O seno ele é definido como cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tudo bem? O cosseno, aqui nessa parte aqui, dividido, é você pegar o cateto adjacente ao ângulo e dividir a hipotenusa. Como assim? Por exemplo, suponha que este ângulo alfa aqui no nosso triângulo seja esse ângulo aqui formado em G. O cateto oposto a G é o cateto que está do lado oposto ao ângulo, ou seja, FE. E a hipotenusa é sempre o lado oposto a qual ângulo? De 90 graus. Tudo bem? É sempre dessa forma. Quem que é o cateto adjacente, por exemplo, ao ângulo G? Lembre-se que cateto adjacente é aquele cateto que está junto. Então, o cateto que está junto ao ângulo G aqui, por exemplo, é o cateto EG. É esse segmento aqui de reta EG. Então, ele é o cateto adjacente ao ângulo G. Beleza? Então, vamos lá. Então, o cosseno então, ele é definido como cateto adjacente dividido por hipotenusa. E, por fim, a tangente ela é definida como cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Belezinha? Então, olha só. O nosso exemplo aqui que nós vamos trabalhar hoje é o seguinte. Em um triângulo EFG, esse triângulozinho aqui, EFG, observe que esse triângulo EFG ele tem um ângulo de 90 graus. Como ele tem um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo que nós chamamos retângulo. E só de olhar aqui para ele, nós já sabemos que o lado FG, ou seja, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa do meu triângulo. E, portanto, os outros dois lados são quem? Catetos. Tudo bem? Continuando. Aí ele fala que nesse triângulo nós temos o quê? Que o seno do ângulo F. Observe que as identidades trigonométricas sempre estarão relacionadas a ângulos do triângulo. Então aqui ele me falou desse ângulo F aqui. Ele está tomando como base este ângulo F aqui dentro do triângulo. Então ele falou que o seno de F é fazer 5 sobre 6. O resultado é 5 sobre 6. Então, quando eu pego o cateto oposto a F, ou seja, EG, e divido pela hipotenusa, eu tenho 5 sobre 6. Quando eu faço cosseno de F, eu tenho raiz de 11 sobre 6. Ou seja, eu pego o cateto adjacente a F, que é quem? FE, e divido pela hipotenusa, FG. Eu obtenho raiz de 11 sobre 6. E quando eu faço tangente de F, eu obtenho 5 raiz de 11 sobre 11. Lembrando que a tangente de F é fazer o quê? Cateto oposto, ou seja, pegar o tamanho EG e dividir pelo tamanho FE. Beleza? E aí ele dá essas informações e pergunta o quê? Qual é o seno, o cosseno e a tangente de qual ângulo? Do ângulo G. Então vamos lá. Para isso, meninos, a gente tem que lembrar das nossas definições. O que é seno, cosseno e tangente. Observe que o seno de F é o cateto oposto, né? Essa aqui é a definição. É o cateto oposto ao ângulo F. Qual que é o cateto oposto ao ângulo F? EG. Então eu vou pegar o tamanho EG e dividir pela hipotenusa, que é FG. E eu obtenho que é 5 sobre 6. Tudo bem? Então, daqui dá pra gente tirar que, muito provavelmente, né? Muito provavelmente, nosso cateto oposto é quanto? Vale 5. Ou seja, o tamanho EG do meu triângulo vale quanto? 5.
E a hipotenusa do meu triângulo, que é FG, vale 6. Beleza? O cosseno, eu tenho que é cateto adjacente. Meu cateto adjacente é quem? É esse FE, tudo bem? Cateto adjacente a qual ângulo? Ao ângulo F. A esse ângulo F. Qual que é meu cateto adjacente? FE. Então, meu FE dividido por quem? Hipotenusa, que é FG. Então, fica raiz de 11 sobre 6. Ele me falou que vale isso. Então, aqui também eu consigo tirar que meu cateto adjacente, ou seja, FE, ele equivale, né, a raiz de 11, obviamente, e a hipotenusa equivale a quanto? 6. E por fim, a tangente de F, ou seja, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, o cateto oposto é quem? É G. O cateto adjacente, FE. Quando eu faço a divisão dos dois, eu tenho que é 5 raiz de 11 sobre 11. Uai, professor, mas o cateto oposto você não falou que era 5? E o cateto adjacente não era 11? Sim, não era raiz de 11? Isso, é isso mesmo, continua sendo isso. Porém, quando nós fazemos a tangente, nós vamos ter que vai ser 5 sobre raiz de 11. E aí, para chegar nessa respostinha aqui, ele faz um processo chamado de racionalização. Tudo bem? Isso nós vamos entrar em... Vou explicar em outros momentos, tá bom? Para não estender muito essa aula. O que é mais importante é que vocês fixem essas propriedades e como encontrar os ângulos e como encontrar o cateto oposto e o adjacente de acordo com o ângulo, tudo bem? Então, beleza. Então, por essas relações aqui de seno e cosseno, eu já consigo determinar quem são meus lados do meu triângulo aqui. Por exemplo, meu lado EG vale quanto? 5. Por quê? Porque ele é o cateto oposto a F. Vale 5. Minha hipotenusa, FG, vale quanto? 6. E por fim, meu cateto adjacente vale quanto? Cateto adjacente, FE. Esse FE aqui vale raiz de 11. Então, assim eu consigo determinar facilmente quem é o seno, tudo bem? Quem é o cosseno de G e quem é a tangente de G. Observe. Seno de G não é o cateto oposto a G, mas o cateto oposto a G é quem? FE. FE, quanto que ele vale? Raiz de 11. Então, é raiz de 11 dividido pela hipotenusa, que é FG. A hipotenusa não muda. Hipotenusa, 6. Então, aqui, 6. Quem é o meu cosseno de G? Bem, meu cosseno de G é o cateto adjacente a G, ou seja, o cateto que está junto a G, que é o ângulo G. É o cateto EG. EG aqui em cima, a gente descobriu que ele vale quanto? 5. Então, fica 5 dividido pela hipotenusa, que vale 6. E por fim, a minha tangente é o cateto oposto a G, que é a medida FE, tudo bem? Que vale raiz de 11, dividido por quem? Pelo cateto adjacente a G. Cateto adjacente a G, novamente, é o lado EG. Esse lado EG vale quanto? Lado EG vale 5. Então, fica raiz de 11 sobre 5. E assim nós determinamos quem é seno, cosseno e tangente do ângulo G. Pessoal, espero que tenha ficado claro. Observem bem que as relações trigonométricas, ela depende de ângulo, tá bom? Do ângulo que você está tomando como base. Então, se você toma o ângulo, por exemplo, aqui o ângulo F, o seno, o cosseno e a tangente é um modo, tudo bem? Se você toma como base o ângulo G, nesse exemplo, o seno, o cosseno e a tangente também dá outros valores. Pessoal, é isso. Um abraço. Eu estarei aí nos horários de GO, tudo bem? Qualquer coisa me procurem, mandem mensagem e vamos estudando. Um abração e até a próxima.